É isso aí, pessoal. Voltei aqui para aquele momento da revisão da aula. E a aula de hoje foi sobre o quê? O tecido conjuntivo. Vale lembrar que o tecido conjuntivo é o tecido de conexão, que vai juntar um tecido a outro. Aí, como exemplo, a gente deu aí a derme, né, que faz parte do tecido conjuntivo e está ligada ao tecido epitelial, ela que vai nutrir o tecido epitelial. Então, isso aí já é uma deixa aí para o que vocês viram na nossa aula. Vamos então para o nosso slide. Tecido conjuntivo, aula 41.2, revisão de conteúdo. Dentro dessa aula, falamos sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Vale lembrar que esse tecido ele é dividido em dois tipos, o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Então, tem essas duas características, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem funções. Quais são essas funções, professora? De início aí, sustenta. Espera aí rapidinho, deixa eu só trocar aqui a cor da minha caneta. Então, ele sustenta e nutre tecidos que não possuem vascularização, que é o caso do tecido epitelial, aquele exemplinho ali da derme, né? Através da difusão, esse tecido ele vai passar esses nutrientes para as células epiteliais. Então, ele tem, né, essa conexão, essa ligação. Seria uma das características. E vale lembrar que ele é encontrado abaixo do epitélio, tecido conjuntivo, e em volta dos órgãos, funcionando como acolchoamento, preenchendo espaços e fazendo ligação, conexão entre dois tecidos diferentes. É o exemplo aí dos tendões, que a professora citou. O que acontece com o tendão de Aquiles? No caso do tendão de Aquiles, ele está ligando o tecido ósseo, que é o osso, ao músculo. Então, ele vai apresentar essa função. E ele vai ser dividido em dois tipos, frouxo e denso. Quando eu falo do tecido frouxo, eu tô falando do tecido mais maleável, que eu posso dizer assim, que é o tecido mole, frouxo mesmo, né? O frouxo já tá falando, professora, frouxo. Isso aí, né? Além, né, da outra divisão, que é o denso, que eu posso dizer que ele é mais resistente. Esse tecido denso, ele ainda pode ser subdividido. Como assim, professora? Ele ainda pode ser dividido em modelado, vou anotar aqui, né? Modelado, fazer o meu modelado e não modelado. Isso quer dizer o quê? Que o tecido modelado, ele apresenta aqueles feixes mais, como é que eu vou dizer? Mais estruturados. E o não modelado, ele está descaracterizado, desestruturado. Os feixes que formam esse tecido, ele está, né? Ele não está organizado. A gente fala que ele não está organizado, ele está desorganizado. Então, além dessa divisão aí frouxo e denso, dentro dessa divisão da aula do denso, nós temos o modelado e o não modelado. Dando prosseguimento aqui, né, vamos falar também do tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo, ele serve como uma reserva de energia, como vocês estão vendo aqui, né, nessa lâmina. Além da função de reserva energética, ele ajuda, né, contra impactos, ele é uma proteção, ele ajuda, né, contra choques mecânicos. Então, ele é uma proteção contra os impactos. Além disso, ele é isolante térmico, ajuda, né, na proteção contra o frio. Aí a gente viu aí da questão do tecido adiposo do tipo amarelo, que tem essa função, no caso aí do marrom, tá bom, pessoal? De ajudar em isolar, né, o nosso corpo contra o frio. E além da função de preenchimento.
Olha aí, gente, função de preenchimento. Isso aí é as principais funções, tá bom? Do tecido adiposo. Então, vamos lá. Reserva energética, proteção contra impactos, isolante térmico, no caso aí, quando ele é isolante térmico, só me corrigindo aqui, ele é, né, também conhecido como gordura marrom ou parda, que é muito comum em animais que hibernam, e além do preenchimento. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham feito, né, essa associação dos conteúdos estudados e daqui a pouco eu encontro vocês no momento da nossa atividade. Isso aí, pessoal, voltamos e vamos então agora para a resolução da aula, resolução das atividades. Eu espero que vocês tenham ido bem. Então, meu diretor, toca para a telinha. Isso aí, ó. Paramos aqui, mas vamos continuar no momento aqui, tirando dúvidas, resolução da atividade. Então, vamos fazer aqui. Eita, a questão veio premiada, professora. Tudo bem, não tem problema. Questão ter vindo premiada. Então, vamos lá. Questão 1. Digamos que vocês não sabem que é a alternativa D, tá bom? O tecido conjuntivo, ele é o mais abundante em nosso organismo, desempenhando diversas funções, além de unir e sustentar outros tecidos. Como exemplos de tecido conjuntivos, temos o tecido ósseo, que eu falei, né, que eu vou, nas próximas aulas a gente já vai estudar ele, o tecido adiposo e o tecido cartilaginoso. Todos os tecidos conjuntivos apresentam uma característica em comum, que os diferencia de outros tecidos. E que característica é essa? Como vocês já estão sabendo aí que a alternativa D, eu já vou ler a resposta que está correta. Né? A alternativa D é possuir células separadas pela presença de uma matriz intercelular. Quando eu falo da matriz intercelular, estou falando de uma substância que fica entre as células. Então, vamos lá. Digamos que vocês não saibam que é a alternativa D. Vamos só fazer o apurado aqui da alternativa A. Apresentam nos músculos a capacidade de movimentação? Não. B. Não apresentar vasos sanguíneos, né? O tecido que não apresenta vasos sanguíneos, que a gente já estudou, é o tecido epitelial, que ele é considerado avascular. E lembrando aqui que o cartilaginoso que nós iremos estudar, ele também é um tecido que a gente pode considerar como tecido avascular. Porém, o tecido ósseo e o tecido adiposo apresentam sim vasos sanguíneos. Então, essa questão aqui, nessa alternativa, já é uma alternativa que deve ser descartada. Digamos que vocês, né, não tenham percebido, mas bem, a alternativa C, ser composto exclusivamente por células pavimentares. Vamos lembrar que as células pavimentares, elas fazem parte do tecido o quê? Epitelial. Então, a alternativa C também não é. E a alternativa E fala que todas as alternativas com relação ao tecido conjuntivo, em especial o ósseo, adiposo e cartilaginoso, estão corretas. Já lembrando aqui que a alternativa que está correta é a alternativa D de dado. Vamos lá para a próxima questão. Ainda bem que essa questão aqui eu espero que não esteja premiada. Opa! Quais são as funções do tecido adiposo? Acabamos de falar dessas funções na revisão da aula. Então, é uma questão aberta e, como função, exerce funções de reserva de energia, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Então, se você respondeu essas funções, não importa a ordem aí, mas desde que vocês tenham respondido essas funções, você acertou a questão. A questão se encontra correta. Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3, ela fala o seguinte, assinale a alternativa correta. Vamos lá. São células do tecido conjuntivo frouxo.
Vamos lembrar aí, né, do tecido conjuntivo frouxo. A gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito e vimos que ele vai ser subdividido em denso e frouxo. Só que ele quer saber sobre o tecido conjuntivo propriamente frouxo. E aí, professora, qual é a alternativa correta? Essa aí dá pra gente trabalhar melhor essa alternativa, porque não está premiada. Vamos lá. Alternativa A. A alternativa A, ela fala o seguinte, né? Que as células do tecido conjuntivo frouxo são os osteoblastos, fibroblastos, linfócitos e plasmócitos. Lembrando aqui que nós nem citamos esse tipo celular aqui. Se nós não citamos ele nessa aula, ele nem faz parte, mas para que vocês não... para que vocês tenham, né, esse conhecimento, o osteoblastos, a gente vai estudar na próxima aula e ele está relacionado ao tecido conjuntivo, só que nesse caso aí, tecido conjuntivo ósseo, tá bom? Além disso, essa alternativa aqui, ela está errada, né? Não falamos do linfócito B, mas não citamos, não falamos mais adentro dele. Então, alternativa A é uma alternativa que vocês devem descartar. Ela está errada. Vamos analisar agora a alternativa B de bola. A B, ela fala o seguinte, dos fibroblastos. Realmente, fibroblastos faz parte do tecido conjuntivo. Linfócitos, mas aí vem de novo a mesma palavrinha aqui. Osteoblastos. Então, automaticamente, a alternativa B de bola, vocês devem e podem descartar. Vamos analisar agora a alternativa C de casa. A alternativa C de casa, ele fala, né, que dentro desse tecido conjuntivo, eu vou encontrar o quê? Os fibroblastos, os macrófagos, plasmócitos e mastócitos. Corretíssima essa alternativa. Mas já dei a resposta aqui que a alternativa C está certa. Vamos analisar então a D e a E? A D, ela fala dos leucócitos. Leucócitos faz parte do tecido sanguíneo ou hematopoético, que é o que forma o sangue. Mas aí vem fibroblasto, ok, linfócitos, não, e osteoblastos. De novo aqui já para você descartar, que não é a alternativa D de dado. Vamos então agora para a alternativa E. Alternativa E, você já mata ela aqui, sabendo que não é por conta dos leucócitos. Então, leucócitos, ela fala de leucócitos, fibroblastos, mastócitos e plasmócitos. Se fosse só fibroblastos, mastócitos e plasmócitos, ok, mas não é. Então, alternativa E, também você elimina ela, ficando como alternativa correta a alternativa C de casa. Fibroblastos, que são aquelas células, gente, que tem aquele formato estrelado, né? Que eles são uma célula rica em ribossomo e retículo rugoso, que é justamente o quê? Para a síntese de proteínas. Então já pode descartar ela. Vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4, ela fala o seguinte: as células do tecido adiposo, adipócitos, são ricas em lipídios, gorduras, o que é muito importante ao nosso organismo. Para quê? Para que é importante as gorduras? A gente só vê gordura como vilã. Ótimo, né, professora? A gente só vê como vilã porque a gente sabe que em excesso ela vai causar mal, né, ao nosso corpo. Mas vamos pensar na parte boa delas. Então, as células do tecido adiposo, adipócitos, são ricas em lipídios, gorduras, o que é muito importante o nosso organismo para. Vamos aqui fazer a leitura das alternativas para a gente saber qual é a alternativa correta. Aqui, ela fala que o tecido adipócito, ele protege contra o frio, no caso, a alternativa A, e sustentação. Proteção contra o frio, ok, mas sustentação, não. Quem faz a sustentação é o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que a gente falou ainda um pouquinho dele. Então, alternativa A descarta que os lipídios eles não estão relacionados à sustentação do corpo. Alternativa B, olha aí, sustentação e locomoção. Nada disso, nem sustentação,
nem locomoção. Descarta também essa alternativa. Alternativa C, os lipídios relacionados à respiração e digestão. Deu até uma viajada aqui, né? Nessa alternativa. Mas não, pessoal, os lipídios, eles não estão relacionados nem à respiração e muito menos ao processo digestório. Alternativa D, defesa do organismo e transporte de gases. Também não está correta essa questão, essa alternativa. Ficando, por eliminação, a alternativa E. Realmente, o tecido adiposo, ele está relacionado à proteção contra o frio e também à obtenção de energia, que a gente fala que tem a ver com a reserva energética. Então, a alternativa correta, marquem aí, é a alternativa E. Vamos então para mais uma questão com relação ao tecido conjuntivo denso. Lembra que o tecido conjuntivo denso ele vai ser subdividido em modelado e não modelado. Aqui ele está pedindo que você diferencie esses dois tipos de tecido, o modelado do não modelado. Então vamos lá para a gente ver aqui, né, como é que está essa divisão, essa diferenciação. Então a resposta: o tecido modelado contém as fibras de colágenos paralelas. A gente pode dizer que são aqueles tecidos que apresentam as fibras de colágenos organizadas. Já no denso, não modelado, as fibras ficam em diferentes direções. Então vejamos, tecido denso modelado, ele é organizado, as fibras do colágeno, elas são organizadas. Professora, eu coloquei, igual a senhora falou, organizadas. A senhora considera? Considero, tá? Fibras de colágenos paralelas, organizadas. Se você colocou como resposta mais ou menos o que eu citei na aula, como eu falei, não tem problema, desde que você tenha entendido, né, essa diferença do modelado para o não modelado. E já no não modelado, fibras ficam em diferentes direções. Correto. Ok, pessoal, vamos agora para a questão de número 6. Se liga no Enem, que é uma questão adaptada. Então, vamos lá. Células e outras estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos do organismo. A esse respeito, numere a coluna da esquerda com base nas informações da coluna da direita. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo. Então, vamos observar aqui o que ela está pedindo. Então, vamos lá. A coluna da direita, a professora já até marcou aqui para vocês. Ela fala o seguinte, o primeiro ponto, síntese de fibras colágenas. Quem será que faz essa síntese de fibras colágenas? Vamos lá. Os fibroblastos. Fibras colágenas está relacionado ao quê? A produção de proteínas. Então, já vou colocar aqui, ó. Fibroblasto. Vamos ver se meu vai sair legal. Olha aí, melhorei. Estou melhorando aqui na lousa aqui digital. Então, síntese de fibras colágenas, fibroblasto, estoque de lipídio. Quem será que faz o estoque de lipídios? Vamos pensar aqui o seguinte, o estoque de lipídios está relacionado a um grupo de tecido, que é o tecido adiposo. E se eu observar aqui na coluna da esquerda, a melhor resposta que eu tenho são os adipócitos. Então, o número 2 aqui, olha aí, o 2, já vão aí preenchendo essa coluna. Além disso aí, vamos lá, além do estoque de lipídios, vamos pensar aqui, vamos aqui, de baixo para cima agora, capacidade fagocitária. Quem será que tem essa capacidade fagocitária? São os macrófagos. Então, vamos lá, macrófagos. Deixa eu ver se meu 5 tá... Olha aí, tô conseguindo aí, já melhorei, ó. E tá sobrando o quê, professora? O 3 e o 4. Então, vamos lá. Produção de anticorpos. Quem é que vai produzir
os anticorpos. É o mastócito ou plasmócito? E aí, vocês lembram? Quem está relacionado à produção de anticorpos? Então, a produção de anticorpos está relacionada aos plasmócitos. Então, aqui a alternativa 3, restando a 4, né? Que regulação da resposta imune são os mastócitos. Olha aí, preenchi bacaninha. 5, 1, 4, 3 e 2. Então, essa é a resposta correta. Então, pessoal, até mais e até a próxima aula.